impeachment. O senhor concorda com ele no sentido de que realmente o Moraes precisa ser responsabilizado? E terceiro, o senhor acha que a anistia, ela, uma vez aprovada, a gente sabe que ela terá resistência, ela pode ser colocada na mesa como um instrumento de barganha, como uma troca? O impeachment, a gente deixa o impeachment de lado se o sistema concordar numa anistia geral e restrita. Bom, vamos aí por fatiar esse monstro aí que tu colocou aqui, esse gorila que tu botaste aqui no meu ombro, né? Bom, em primeiro lugar, eu assinei o requerimento, né, de urgência que nós apresentamos, que nós, senadores, não assinamos o pedido, né, por uma questão de tecnicalidade jurídica, uma vez que, caso o processo prossiga, nós seremos julgadores. Perfeito. Então, nós não assinamos o pedido, mas fizemos um requerimento de urgência para que o presidente Pacheco, né, analise o pedido e inicie os trâmites previstos na nossa legislação, né. Assinei porque eu acho que o Moraes cometeu crime de responsabilidade, né, vem cometendo continuadamente pela forma como ele tem agido, né, não só em relação aos inquéritos, né, que já mencionaste aí muito claramente, atropelando todo aquilo que é o arcabouço jurídico do nosso país, e, obviamente, na questão recente do uso de estrutura de um tribunal enquanto ele estava em outro, né, em uma forma de comunicação que não é, digamos assim, a regular. Perfeito. Então, cometeu crime de responsabilidade, por isso tem que ser julgado, né? Agora, nós hoje estamos com 36 assinaturas, né, do requerimento de urgência, tendendo para 38, e acho que podemos chegar às 41. Eu acho que é o momento que, se chegar às 41, né, esse processo tem grande possibilidade de realmente ele avançar e deslanchar. Colocar no plenário diretamente, para que o plenário, a maioria absoluta do plenário, que são 41 votos, a maioria absoluta do plenário decida se esse... É admissível ou não. Se é admissível ou não. Porque depois, para o impeachment em si, são 54 votos. Perfeito. Então nós temos um trâmite que é o seguinte... As pessoas têm que ter essa noção. Isso. Então, vou colocar Fala aqui o seguinte, explica para o nosso espectador que está naquela câmera lá, como é que funciona como é que funcionaria essa tramitação. O que diz a lei? A lei diz que o presidente do Senado, tendo recebido a denúncia, né, ele tem que nomear uma comissão, e essa comissão, né, que ele vai designar quantos integrantes são, né, terá até 10 dias para dar um parecer, se é admissível ou não. Esse parecer vai a voto do plenário. Se 41 concordam ou discordam com a comissão, vamos dizer, a comissão diz que não é admissível, mas 41 dizem que é admissível. Aí se inicia o processo de impeachment, com acusação, defesa, é um julgamento, presidido pelo presidente do STF, né? E aí, para que ocorra o impeachment e a devido afastamento total do ministro, são 54 votos. O senhor acha que há, considerando naturalmente a necessidade de apoio, se reunir esses 41 votos, o senhor disse que é possível reunir esses 41 votos? 41 votos acho possível. Acha possível. Será que o Davi Alcolumbre vai ser um desses votos? Está querendo se colocar como candidato, já se coloca, né, como candidato à presidência do Senado? Tudo pode, nada pode, depende, viu, Cláudio? E aí entra outra coisa que você colocou na questão anistia e processo de impeachment. Eu, de minha parte, jamais participarei de algo dessa natureza, porque são uma coisa, outra coisa, outra coisa. Se eu acredito que o ministro cometeu crime de responsabilidade, ele tem que ser penalizado e julgado por isso. Caso ele seja absolvido, paciência, né? Agora, a questão da anistia. É uma discussão, vamos colocar assim, né? É tradição da história brasileira, desde o Império, conceder anistia em casos de natureza como nós estamos vivendo, né? Então, nas revoltas que aconteceram no Império, pacificadas pelo Caxias, imediatamente se concedeu anistia. No meu estado, o Rio Grande do Sul, a das mais sangrentas que teve, que foi a Revolução Farroupilha, né? Que agora, no próximo dia 20 de setembro, nós estamos comemorando aí, né, o nosso dia, né? E vamos colocar, terminada a Revolução, se concedeu a anistia e 5 anos depois estava todo mundo lutando ombro a ombro na Guerra do Prata. Tá? Então, é normal isso. Na República, N revoltas que houveram, né? Vamos botar a mais emblemática ali, a de 22, dos 18 do Forte, todo mundo anistiado a posteriori, né?
Então, agora que é um caso, né, vamos dizer assim, que é uma extrapolação de tendência, né, ao considerar a baderna ocorrida no dia 8 de janeiro como uma tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, Sim. sendo julgada, né, já na última instância. Aí vou lembrar uma coisinha aqui para ti, Cláudio. Black Blocs. Onde foram julgados os Black Blocs? Lugar nenhum. Em lugar nenhum. E invadiram o ministério. Sim. Teve cinegrafista que morreu por isso. Morreu por causa de um... Tá todo mundo. rojão. Então vamos combinar, né? Eu acho que está havendo um verdadeiro tratamento absurdo aqui dentro do nosso país por uma baderna que aconteceu no dia 8 de janeiro. Foca para mim aqui. Vou mandar um abraço pro Segré, porque o Segré participou de uma entrevista na Jovem Pan lá com o Boulos e lembrou justamente esses eventos aqui da Esplanada 2016. 2016. Um protesto muito forte em função aí da questão do impeachment contra o governo Temer. Invadiram, quebraram, tocaram fogo, pegaram um carro que era de uma jornalista, uma ex-namorada do Temer, viraram ele, tocaram fogo no carro. E aí o Boulos saiu atacando o Segré ao vivo. E aqui vai a minha solidariedade ao Segré para dizer o seguinte: eu estava cobrindo esse evento e, Boulos, realmente não tem como negar o que aconteceu. Depredação pura. Inclusive, quando invadiram o Ministério da Agricultura, destruíram tudo, não deixaram nada, arrancaram... O Ministério de Relações Exteriores, Cláudio, foi invadido. Foi invadido também, quebrado. Roubaram tudo. Eu me lembro quando quebraram as portas de vidro ali do Congresso também, jogaram computador pela janela lá no Ministério da Agricultura. Isso aí, e ninguém falou nada. Todo mundo disse que isso aí na época era só uma manifestação. Né, tá certo? Então, é importante que a gente tenha a dimensão histórica. O senhor trouxe agora essa dimensão histórica, eu acho que é fundamental. Tem a perspectiva também da política, né, recente, e que todos os atores aí admitam seus erros. Né? Agora, no caso do Moraes, me parece que tem... STF, Alexandre de Moraes, tem ganhado força nos corredores de Brasília. Um dos principais defensores dessa iniciativa é o general Hamilton Mourão, ex-vice-presidente da República. Mourão tem criticado publicamente as ações do ministro, acusando-o de crimes de responsabilidade e defendendo que o Senado Federal dê início ao processo de impeachment. No entanto, essa movimentação tem levantado dúvidas sobre suas verdadeiras intenções e sobre o futuro da democracia brasileira. Por um lado, Mourão, acompanhado por um grupo crescente de senadores, argumenta que Moraes ultrapassou seus limites constitucionais, utilizando-se de poderes judiciais de maneira arbitrária, especialmente no contexto das investigações relacionadas aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. De acordo com Mourão, há uma extrapolação de competências e o impeachment seria uma oportunidade de cobrar responsabilidade do ministro. No entanto, é difícil ignorar o claro viés político que permeia essa tentativa de impeachment. Alexandre de Moraes, ao longo dos últimos anos, tornou-se um símbolo da resistência institucional contra o que muitos consideram uma ameaça à ordem democrática, especialmente em relação às investigações contra figuras e movimentos de extrema-direita. Inclusive, vai ter o direito de se defender, que ele faça a sua defesa. Exatamente. Eu acho difícil, um julgamento. Eu acho difícil que ele consiga justificar tudo que ele canetou, inclusive essas histórias aí recentes trazidas pela Folha desse grupo informal aí de investigação que levantou até ficha do pedreiro que foi fazer reforma na casa dele em São Paulo. Pois é.